A manhã chuvosa tornava a mansão dos Almeida ainda mais sombria. Lívia Silva esperava na sala de estar luxuosa, observando as paredes revestidas de mármore italiano e os lustres de cristal que brilhavam com uma frieza que ela nunca havia visto antes. Seus dedos tremiam enquanto segurava a bolsa gasta no colo, a mesma que carregava desde os tempos de faculdade. Ao seu redor, outras 6 candidatas aguardavam, todas com roupas impecáveis e currículos impressionantes. Uma delas folheava um diploma internacional de cuidados infantis, outra comentava em voz baixa sobre os 3 idiomas que falava fluentemente. Lívia olhou para suas próprias mãos, calejadas de tanto trabalhar em creches de bairros pobres. Seu único diploma era uma graduação em pedagogia conquistada com bolsa de estudos e muita persistência. Não tinha cursos internacionais, não falava línguas estrangeiras, não vinha de famílias de babás renomadas. Mas tinha algo que aquele papel jamais mostraria. Ela entendia dor, conhecia abandono, sabia o que era crescer sem ninguém. A porta do escritório se abriu bruscamente e uma mulher de meia idade saiu correndo, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela passou por todas sem olhar para os lados, como se fugisse de um pesadelo. Uma das candidatas murmurou: "Essa foi a 23ª a sair assim em 2 meses. Dizem que as crianças são impossíveis." Outra candidata riu nervosa. "Eu soube que uma babá austríaca com 20 anos de experiência saiu no 2º dia. Não aguentou o choro constante." Lívia engoliu seco. Ela precisava desse emprego. Fazia 2 meses que perdera a vaga na creche municipal por causa dos cortes no orçamento. Suas economias haviam acabado na semana anterior. O aluguel do pequeno apartamento estava 3 meses atrasado, e o senhorio já havia deixado claro que a paciência tinha limite. Era aquela vaga, ou a rua. Não havia mais opções. Nos minutos seguintes, as candidatas foram sendo chamadas uma a uma. Nenhuma demorava mais que 10 minutos. Algumas saíam balançando a cabeça, outras visivelmente irritadas. Uma delas comentou ao passar: "Aquele homem está completamente desesperado. As crianças são fora de controle. Ninguém merece trabalhar assim." Quando finalmente chamaram o nome de Lívia, ela se levantou com as pernas bambas. Seguiu a secretária por um longo corredor, adornado com quadros caros e fotografias de uma mulher linda de cabelos castanhos, sempre sorrindo. Em todas as fotos, ela estava grávida, com as mãos sobre a barriga, radiante. Lívia sentiu um aperto no peito. Algo naquelas imagens gritava felicidade que foi interrompida. A porta do escritório se abriu e o que Lívia viu a fez parar por um segundo. Ricardo Almeida estava sentado atrás de uma mesa enorme de mogno, mas não parecia o empresário poderoso que ela imaginava. Seus olhos estavam fundos, cercados por olheiras escuras. A barba por fazer denunciava dias sem cuidados pessoais. A camisa social cara estava amarrotada, a gravata frouxa. E mais impressionante, ele segurava uma bebê no colo que chorava desesperadamente, enquanto outras 2 engatinhavam pelo chão do escritório, também em prantos. "Entre", ele disse com a voz rouca de cansaço, nem sequer levantando os olhos do currículo que tentava ler enquanto balançava a criança. "Desculpe a bagunça. Precisei trazê-las para cá, porque a babá atual pediu demissão esta manhã." Durou 4 dias. Lívia entrou devagar, fechando a porta atrás de si. O choro das 3 meninas ecoava pelas paredes, criando uma sinfonia de desespero que fazia o coração apertar. Ela observou cada uma delas. A que estava no colo do pai tinha o rosto vermelho de tanto chorar, os punhos cerrados com raiva. Uma das que estava no chão puxava os próprios cabelos, a outra batia com força em um brinquedo de pelúcia, como se quisesse destruí-lo. Lívia Silva, Ricardo leu o nome no papel, sua voz mal se sobressaindo ao barulho. "Você é a 29ª candidata em 3 meses. Minhas filhas têm 1 ano e meio e já expulsaram 28 profissionais altamente qualificadas. Algumas desistiram no primeiro dia. A que durou mais tempo aguentou 3 semanas antes de ter uma crise nervosa." Ele finalmente ergueu os olhos e Lívia viu ali algo que reconheceu imediatamente: desespero absoluto. "Se você durar mais de 3 dias, será um milagre." Lívia não respondeu. Ela estava observando as meninas. Não via crianças mimadas ou difíceis. Via algo mais profundo,
mais doloroso. Aquele choro não era birra, era luto, era abandono gritando em forma de lágrimas. Era a mesma dor que ela sentira aos 5 anos, quando foi deixada na porta do orfanato com apenas uma mochila e um bilhete dizendo que sua mãe não voltaria. "Posso?" ela perguntou baixinho, apontando para o chão. Ricardo fez um gesto cansado com a mão livre. "Pode tentar, mas aviso que elas não deixam ninguém se aproximar. A última babá levou um arranhão no rosto no primeiro dia." Lívia tirou os sapatos devagar, um gesto que fez Ricardo franzir a testa confuso. Ela deixou a bolsa em uma cadeira e se sentou no chão, a uns 2 metros de distância das 2 meninas que engatinhavam. Não tentou pegá-las, não estendeu os braços, não fez nenhum movimento brusco. Apenas sentou-se ali de pernas cruzadas e começou a cantar. A música era simples, uma cantiga que ela aprendera no orfanato com uma das poucas cuidadoras gentis que passou por lá. A melodia era suave, quase melancólica, falando sobre estrelas que brilham mesmo quando ninguém está olhando. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas havia algo nela que carregava verdade. Não era a voz animada e forçada das outras babás. Era a voz de alguém que conhecia tristeza e por isso não mentia sobre ela. O choro de uma das meninas no chão diminuiu primeiro. Ela parou de bater no brinquedo e virou a cabecinha para o lado, curiosa. Lívia continuou cantando, sem olhar diretamente para ela, sem fazer nenhum movimento. Apenas cantava, com os olhos semifechados, como se estivesse sozinha. Ricardo observava a cena com a boca entreaberta. Pela primeira vez em 1 ano e meio, uma das filhas estava respondendo positivamente a uma estranha. Então Lívia fez algo ainda mais inesperado. Tirou do bolso da calça um pequeno caderno amassado e um lápis de cor quebrado. Começou a desenhar algo simples no papel, ainda cantando baixinho. Eram traços básicos. Uma casa, uma árvore, um sol. Nada especial. Mas havia algo hipnótico naquele movimento repetitivo e calmo. A segunda menina no chão parou de puxar os cabelos e começou a engatinhar devagar na direção de Lívia. Ela não se aproximava diretamente, mas fazia um círculo lento, testando, observando. Lívia fingiu não notar, continuando seu desenho. Foi quando a menina mais ousada finalmente chegou perto o suficiente e pegou um dos lápis que Lívia havia colocado propositalmente ao lado dela. A criança segurou o objeto com força, como se fosse algo precioso, e começou a rabiscar na página seguinte do caderno. Lívia sorriu, mas ainda não fez nenhum movimento em direção a ela. "Como você fez isso?" Ricardo sussurrou completamente chocado. A bebê em seus braços também havia parado de chorar e agora olhava curiosa para a mulher estranha no chão. Lívia continuou desenhando por mais alguns minutos, permitindo que a menina rabiscasse livremente. Então, com movimentos lentos e telegrafados, ela estendeu a mão aberta na direção da segunda criança, que ainda observava de longe. Não foi um movimento de agarrar, mas de oferecer. A criança olhou para a mão, depois para o rosto de Lívia e finalmente engatinhou até ela, tocando apenas a ponta dos dedos abertos. "Elas sentem quando alguém mente", Lívia disse baixinho, ainda sem tirar os olhos das meninas. "As outras babás chegam aqui tentando forçar carinho, prometendo coisas, fazendo vozes animadas e falsas. Elas sentem que não é verdade, sentem que é só um trabalho, por isso rejeitam." Ela finalmente olhou para Ricardo e seus olhos estavam marejados. "Mas eu não estou fingindo. Eu sei como elas se sentem. Eu já fui uma criança que perdeu tudo também." Ricardo sentiu algo apertar em seu peito. Pela primeira vez desde a morte de Helena, ele viu esperança real. "Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já conheceu alguém que parecia entender sua dor sem precisar de palavras? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar sua experiência com empatia genuína." Nos dias seguintes, Lívia se mudou para um dos quartos de empregada da mansão. Era pequeno, mas confortável, muito melhor que o apartamento que ela estava prestes a perder. Ricardo ofereceu um salário generoso, mas deixou claro que havia uma condição. Ela precisava provar que conseguia lidar com as trigêmeas. O período de experiência era de 1 semana. Na primeira noite, Lívia descobriu os nomes das meninas. Sofia era a mais corajosa, a que pegara o lápis primeiro. Tinha cabelos castanhos cacheados
e olhos verdes penetrantes. Alice era a observadora cautelosa, de cabelos lisos e claros, que demorava mais para confiar. E Valentina, a bebê que estava no colo do pai na entrevista, era a mais emotiva, chorando facilmente, mas também sendo a primeira a sorrir quando se sentia segura. As três dormiam no mesmo quarto, em berços lado a lado. Ricardo explicou que tentara separá-las, seguindo o conselho de uma especialista em sono infantil, mas elas haviam entrado em crise tão grave que precisaram ser levadas ao hospital. Desde então, dormiam sempre juntas, como se fossem uma unidade indivisível. Elas eram trigêmeas, Ricardo conte, ou naquela primeira noite, sentado na cozinha enquanto Lívia preparava um chá. Sua voz estava carregada de dor. Minha esposa, Helena, foi acompanhada pelos melhores médicos. A gravidez foi considerada de risco, mas tudo parecia estar sob controle. Até o dia do parto. Ele parou engolindo seco. Lívia não disse nada, apenas escutou, do jeito que poucas pessoas sabem fazer. Houve complicações, ele continuou, as mãos tremendo ao redor da xícara. O sangramento não parou. Os médicos fizeram de tudo, mas Helena não resistiu. Ela segurou as três por alguns minutos, disse que as amava, olhou para mim e pediu para eu cuidar bem delas. Foram suas últimas palavras. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora, sem pudor. Eu tento. Deus sabe que eu tento. Mas não sei como ser mãe e pai ao mesmo tempo. Não sei como preencher o vazio que ela deixou. E as meninas sentem. Elas sentem que falta alguém. Por isso rejeitam todas as babás. É como se proteger de perder alguém de novo. Lívia colocou a mão sobre a dele. Um gesto simples, mas sincero. Eu cresci em orfanatos, ela disse baixinho. Fui abandonada quando tinha 5 anos. Minha mãe me deixou na porta de um abrigo e nunca mais voltou. Passei a infância inteira esperando que alguém me escolhesse, me adotasse, me quisesse. Sua voz falhou, mas ela continuou. Eu entendo o que suas filhas sentem, porque eu senti isso todos os dias da minha vida. A diferença é que elas têm você. Elas não foram abandonadas. Elas perderam, mas ainda tem quem as ame. Isso faz toda a diferença. Ricardo a olhou com uma mistura de surpresa e gratidão. Era a primeira vez que alguém entendia. Naquela noite, quando as meninas acordaram chorando às 3 da madrugada, como sempre acontecia, Lívia foi até o quarto. Ricardo a seguiu, preparado para assumir como sempre fazia, mas ela pediu que esperasse na porta. Então, fez algo que nenhuma das 28 babás anteriores havia feito. Ela não tentou colocá-las de volta para dormir imediatamente. Não acendeu a luz forte. Não falou em voz alta tentando acalmá-las. Em vez disso, pegou uma manta, sentou-se no chão no meio dos 3 berços e começou a cantarolar a mesma canção da entrevista. Sua voz era suave, quase maternal, preenchendo o quarto com uma presença que não exigia nada, apenas oferecia conforto. Uma a uma, as meninas pararam de chorar. Sofia foi a primeira a estender os bracinhos. Lívia a pegou com cuidado, acomodando-a no colo. Alice veio em seguida, enroscando-se em seu outro lado. Valentina choramingou um pouco mais, mas quando Lívia começou a balançar devagar, ela também se acalmou, segurando firme no dedo da nova babá. Ricardo observava da porta, com os olhos marejados. Pela primeira vez desde a morte de Helena, suas filhas estavam calmas nos braços de outra mulher. Não era substituição, era complemento. Era a ajuda que ele desesperadamente precisava, mas não sabia como pedir. Os dias seguintes trouxeram uma transformação gradual, mas profunda. Lívia estabeleceu uma rotina consistente, algo que as meninas nunca haviam tido, porque as babás mudavam constantemente. Todas as manhãs, ela acordava às 6, preparava o café da manhã delas e fazia panquecas em formato de coração. Era um detalhe pequeno, mas que comunicava cuidado. Durante o banho, ela criou um ritual. Cantava uma música diferente para cada uma. Para Sofia, uma canção alegre sobre aventuras. Para Alice, uma melodia calma sobre flores e jardins. Para Valentina, uma cantiga de ninar que falava sobre estrelas. As meninas começaram a esperar por esses momentos, sorrindo quando reconheciam suas músicas. Lívia também percebeu algo que os pediatras não haviam identificado. Cada uma das trigêmeas tinha uma forma diferente de lidar com a tristeza. Sofia ficava agressiva,
jogando coisas e batendo. Alice se isolava, virando o rosto e recusando contato. Valentina chorava sem parar, como se quisesse esvaziar toda a dor de uma vez. Em vez de tratar todas igual, Lívia adaptou sua abordagem. Quando Sofia ficava agressiva, ela não brigava nem punia, apenas segurava a menininha firme, mas gentilmente, dizendo: "Eu sei que você está com raiva. Tudo bem sentir raiva, mas não precisa machucar para mostrar isso." E então oferecia um travesseiro para Sofia socar, canalizando a emoção de forma segura. Quando Alice se isolava, Lívia respeitava o espaço, mas ficava por perto, fazendo suas atividades normalmente, deixando claro que estava disponível sem forçar. Eventualmente, Alice sempre vinha por conta própria, buscando o colo que estava ali, paciente. E quando Valentina chorava, Lívia simplesmente a pegava no colo e deixava chorar o quanto precisasse. Não tentava distrair, não dizia "não chora". Apenas segurava firme, balançava devagar e sussurrava: "Eu estou aqui, você pode chorar. Eu não vou embora." Esse último gesto foi o mais poderoso, porque era exatamente o que todas as outras babás não faziam. Elas tentavam parar o choro rapidamente, como se fosse um problema a ser resolvido. Mas Lívia entendia que o choro era a linguagem da dor, e reprimi-lo era como colocar um band-aid em uma ferida profunda sem limpá-la. Ricardo começou a chegar mais cedo em casa, fascinado pela transformação. Ele encontrava cenas que antes eram impossíveis. As 3 meninas brincando no tapete da sala, Lívia sentada no meio delas construindo torres de blocos que Sofia adorava derrubar, fazendo todas rirem. Ou na hora do jantar, as 3 sentadas nas cadeirinhas, comendo com as mãos, mas efetivamente comendo, algo que havia sido uma guerra diária antes. Uma tarde, ele chegou e encontrou Lívia no jardim com as trigêmeas. Ela havia espalhado tintas laváveis no chão, colocado papel pardo enorme e deixado que elas se lambuzassem completamente, criando arte abstrata com as mãozinhas. Estavam todas sujas, coloridas, rindo alto, enquanto Lívia elogiava cada rabisco como se fosse uma obra-prima. "Helena faria isso", Ricardo disse baixinho, sem conseguir conter a emoção. Ela sempre dizia que queria deixar as meninas serem livres, se sujarem, experimentarem o mundo sem medo. Lívia olhou para ele, e havia uma compreensão profunda naqueles olhos. "Eu sei que nunca vou substituir sua esposa, e não é minha intenção, mas posso honrar a memória dela, cuidando das filhas dela do jeito que ela gostaria." Foi naquele momento que algo mudou entre eles. Não foi paixão instantânea ou atração superficial. Foi algo mais profundo. Reconhecimento mútuo de almas feridas que encontraram cura uma na outra. Nas semanas seguintes, Ricardo e Lívia começaram a passar mais tempo juntos. Inicialmente, eram conversas sobre as meninas. O que Sofia havia feito durante o dia, como Alice estava dormindo melhor, quantas vezes Valentina havia rido. Mas gradualmente, as conversas se aprofundaram. Ele contou sobre a pressão de administrar um império empresarial que seu avô construiu, o peso de ser o único herdeiro, a solidão que sentia mesmo cercado de funcionários e sócios. Ela compartilhou sobre os anos no orfanato, as noites chorando sozinha, os aniversários sem festas, a sensação constante de não pertencer a lugar nenhum. "Eu sempre invejei as crianças que reclamavam dos pais", Lívia confessou uma noite, enquanto tomavam chá depois de colocar as meninas para dormir, porque pelo menos elas tinham alguém para reclamar. "Eu teria dado tudo para ter uma mãe imperfeita, um pai ausente, qualquer coisa, mas ter alguém." Ricardo segurou a mão dela através da mesa. "Você merecia ter sido escolhida. Qualquer família teria sido abençoada por ter você." Ela sorriu com os olhos marejados. "Você também merecia não ter perdido sua esposa. Não é justo o que aconteceu." "Não é", ele concordou. "Mas eu estou começando a entender que a vida não é sobre o que é justo. É sobre o que fazemos com as cartas que recebemos." Ele apertou a mão dela com mais força. "E você está me ensinando a jogar melhor." Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A mansão, que antes era silenciosa e pesada, começou a ter vida. As meninas desenvolveram personalidades distintas. Sofia era a líder natural, sempre puxando as irmãs para novas aventuras. Alice era a pensadora, observando tudo com atenção antes de agir.
Valentina era emotiva, a primeira a abraçar, a primeira a chorar quando alguém se machucava. Lívia criou tradições familiares. Toda sexta à noite era a noite da pizza, onde elas faziam pizzas caseiras juntos, deixando as meninas escolherem os ingredientes, mesmo que o resultado fosse estranho. Todo domingo era dia da bagunça, onde transformavam a sala em um forte de almofadas e passavam horas brincando de esconder. Ricardo, que antes via as filhas apenas como uma responsabilidade esmagadora, começou a vê-las como indivíduos únicos. Aprendeu a diferença entre o choro de fome e o choro de sono. Descobriu que Sofia adorava quando ele fazia vozes diferentes ao contar histórias. Percebeu que Alice gostava de ser jogada para cima e pega no ar, gritando de alegria. Notou que Valentina se acalmava quando ele cantarolava baixinho, mesmo que desafinasse. Uma noite, Lívia encontrou Ricardo dormindo na cadeira de balanço no quarto das meninas, com Valentina no colo. Ela parou na porta, observando a cena com o coração apertado. Ali estava um homem que amava tanto suas filhas, que o cansaço não impedia de estar presente. Ali estava o pai, que ela nunca teve, mas que agora ajudava a moldar para 3 menininhas que mereciam todo o amor do mundo. Ela estava prestes a sair quando ele abriu os olhos. Seus olhares se encontraram na penumbra do quarto iluminado, apenas pelo abajur em formato de lua. Nenhum dos dois disse nada por um longo momento. Não era necessário. Algumas conexões acontecem no silêncio, onde palavras seriam insuficientes. Ricardo colocou Valentina cuidadosamente no berço e caminhou até Lívia na porta. Eles estavam próximos agora, tão próximos que ela podia sentir o calor dele, o cheiro de café e colônia à cara que ele usava. "Você mudou nossas vidas", ele sussurrou, como se falar mais alto pudesse quebrar o encanto do momento. "Nós estávamos nos afogando e você nos ensinou a nadar de novo. Vocês me deram o que eu sempre quis." Ela respondeu, os olhos brilhando. "Uma família, um lugar onde eu pertenço." Ele levantou a mão devagar e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. "Você não é só a babá delas, Lívia. Você é muito mais, para elas e para mim." O beijo começou suave, hesitante, como se ambos estivessem testando se aquilo era real ou um sonho que desapareceria ao acordar. Mas era real. Mais real que qualquer coisa que ambos haviam sentido em anos. Era a cura beijando a cura. Era a solidão encontrando companhia. Era o amor nascendo das cinzas da perda. Quando se separaram, ambos estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. E ali, do berço ao lado, 3 pares de olhinhos observavam curiosos. Sofia bateu palminhas. Alice soltou uma risadinha baixinha. E Valentina disse sua primeira palavra, Lili. Aquele momento selou algo que já estava acontecendo. Eles não eram mais apenas um pai e uma babá. Eram uma família em formação. Mas cá entre nós, querido ouvinte, você acredita que é possível se apaixonar de verdade por alguém, não pelo que eles têm, mas por quem eles são no fundo? Deixa pausado e vai comentar sua resposta. Os meses seguintes foram de felicidade que parecia improvável para quem conhecia a história deles. Ricardo reduziu drasticamente suas horas no escritório, delegando mais responsabilidades para confiar nas pessoas que ele havia contratado exatamente para isso. Ele queria estar presente para cada marco das filhas. Os primeiros passos de Valentina, a primeira vez que Alice formou uma frase completa, o dia que Sofia aprendeu a dar cambalhota. Lívia, por sua vez, floresceu de maneiras que ela nem sabia serem possíveis. A jovem tímida que chegou à mansão com uma bolsa gasta e roupas simples, agora caminhava com confiança pelos corredores. Não era por causa das roupas novas que Ricardo insistia em comprar, ou do salário generoso. Era porque, pela primeira vez na vida, ela se sentia valorizada. Não era só uma funcionária, era a parte essencial daquela família. Eles jantavam juntos todas as noites, a mesa grande finalmente tendo propósito. Mesmo que as trigêmeas fizessem bagunça, jogando comida e rindo, aqueles eram os momentos mais preciosos. Ricardo contava sobre reuniões absurdas no trabalho. Lívia compartilhava as descobertas do Dia das Meninas. E eles planejavam o futuro, não mais como indivíduos separados, mas como unidade. Uma tarde de sábado, Ricardo organizou um piquenique surpresa no jardim imenso da propriedade.
Ele nunca havia usado aquele espaço que era mantido por jardineiros, mas vazio de vida. Agora, espalhou mantas coloridas, preparou sanduíches, trouxe sucos naturais e até comprou um kit de bolhas de sabão. As meninas ficaram extasiadas. Sofia corria atrás das bolhas, tentando estourá-las com as mãozinhas. Alice observava fascinada como elas flutuavam, tentando soprar suas próprias. Valentina simplesmente girava em círculos, rindo quando as bolhas pousavam em seus cabelos. Ricardo e Lívia estavam sentados na manta, observando a alegria delas, quando ele entrelaçou os dedos nos dela. Eu estava pensando em algo, ele começou suando nervoso. No quê? Ela perguntou, virando-se para encará-lo. Em como tudo mudou. Há 6 meses eu estava desesperado, esgotado, sem esperança. Achava que nunca seria capaz de criar minhas filhas direito. Achava que elas cresceriam traumatizadas, difíceis, sempre sentindo o vazio da mãe. Ele parou, emocionado. Mas você chegou e não apenas cuidou delas, você as curou. Nos curou. Lívia sentiu as lágrimas chegarem. Vocês também me curaram. Eu passei a vida inteira achando que não pertencia a lugar nenhum, que era descartável, que ninguém me escolheria. Mas vocês me escolheram. Não porque precisavam, mas porque quiseram. Ricardo virou-se completamente para ela agora, segurando ambas as mãos. Eu preciso que você saiba que você não é dispensável, não é temporária. Você é permanente, para sempre, se me permitir. Antes que ela pudesse responder, Sofia veio correndo e se jogou no colo dela, seguida por Alice e Valentina. As 3 se amontoaram, exigindo atenção, e o momento romântico virou bagunça gostosa de abraços coletivos. Ricardo e Lívia riram, envolvendo as meninas em seus braços, criando uma bolha de amor que excluía o resto do mundo. Mas nem tudo são flores em histórias reais. E foi exatamente quando a felicidade parecia consolidada que o passado veio cobrar sua conta. Um dia, uma mulher elegante e severa apareceu na porta da mansão. Seus olhos eram duros, o rosto marcado por uma beleza fria. Quando a empregada anunciou sua presença, Ricardo empalideceu. Patrícia, ele sussurrou, e havia medo genuíno em sua voz. Patrícia era a irmã de Helena, 3 anos mais velha, advogada bem-sucedida e implacável. Desde o funeral, ela havia se distanciado, mergulhando no trabalho para lidar com a dor da perda. Ricardo tentou manter contato, mas ela sempre arranjava desculpas, até agora. Ricardo, ela disse ao entrar na sala, com passos firmes de salto alto. Seus olhos varreram o ambiente, julgando, avaliando. Precisamos conversar. Patrícia, que surpresa! Ele tentou manter a voz calma. As meninas vão adorar ver a tia. Eu não vim para visita social. Ela colocou uma pasta de couro sobre a mesa de centro. Vim por causa delas. Soube que você contratou mais uma babá. A 29ª, pelo que me informaram. Ricardo franziu a testa. Como você sabe disso? Eu tenho mantido vigilância sobre esta casa, Ricardo. Você realmente acha que eu deixaria as filhas da minha irmã sem supervisão? Ela abriu a pasta, revelando pilhas de papéis. 28 babás em 1 ano e meio. Isso não mostra instabilidade? Isso não põe em risco o bem-estar delas? Elas tinham dificuldades de adaptação, ele tentou explicar. Mas agora está diferente. Lívia é diferente. Lívia. Patrícia falou o nome com desprezo. Uma jovem de 25 anos, sem referências significativas, sem formação internacional, sem experiência com famílias de alto padrão. E você a colocou como responsável principal pelas minhas sobrinhas. Foi quando Lívia entrou na sala, carregando Sofia no colo, enquanto Alice e Valentina agarravam-se às suas pernas. Ela parou ao ver a tensão no ambiente. Desculpe, não sabia que tinha visita. Patrícia a examinou da cabeça aos pés, e seu olhar era de quem avaliava algo e achava insuficiente. Então você é a tal Lívia, a substituta da minha irmã. Eu não substituo ninguém. Lívia respondeu calmamente, mesmo com o coração batendo forte. Apenas cuido delas. Cuida? Patrícia riu sem humor. Você é uma funcionária, uma babá. Não se iluda achando que é mais que isso. Patrícia? Ricardo se levantou bruscamente. Você não tem direito de vir aqui e falar assim. Eu tenho todo o direito. Sou a única família de sangue que essas crianças têm além de você. Ela pegou um documento da pasta. E estou entrando com um pedido de guarda. Vou provar que você é incapaz de prover um ambiente estável para elas.
28 babás, Ricardo. Você realmente acha que um juiz vai ignorar isso? O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo estava pálido, claramente chocado. Lívia apertou Sofia com mais força, sentindo as pernas de Alice e Valentina tremerem contra as suas. As meninas sentiam a tensão, mesmo sem entender completamente. Você não pode fazer isso, Ricardo finalmente disse, a voz rouca. Você não pode tirar minhas filhas de mim. Eu posso e vou por elas, porque Helena me faria fazer isso. Patrícia guardou os papéis e fechou a pasta. Você será notificado oficialmente em breve. Prepare-se para uma batalha, Ricardo, porque eu não vou desistir das filhas da minha irmã. Ela saiu como chegou, deixando devastação em seu rastro. Quando a porta se fechou, Ricardo desabou no sofá, com as mãos no rosto. Ela pode fazer isso. Ela é advogada poderosa, tem conexões e tem razão sobre as 28 babás. Como vou explicar isso para um juiz? Lívia colocou as meninas no chão e se ajoelhou na frente dele. Nós vamos lutar. Você não vai perder suas filhas. Nós? Ele levantou o rosto, os olhos vermelhos. Lívia, você não precisa se envolver nisso, isso vai ficar feio. Patrícia é implacável. Ela vai investigar você também, vai tentar usar qualquer coisa contra nós. Eu não me importo. Lívia segurou o rosto dele com as duas mãos. Essas meninas me salvaram tanto quanto eu as salvei. Eu não vou abandoná-las agora. Vamos provar que elas estão bem, que estão felizes, que você é um pai incrível. Mas a realidade era mais complicada. Nas semanas seguintes, Patrícia moveu todas as suas peças. Contratou investigadores particulares que seguiram Lívia, procurando por qualquer coisa em seu passado que pudesse ser usada. Encontraram a história do orfanato, os anos de pobreza, tentaram pintá-la como oportunista que queria o dinheiro da família. A notificação oficial chegou e o processo começou. Ricardo contratou os melhores advogados, mas mesmo eles pareciam preocupados. O fato de você ter tido 28 babás é problemático, explicou o advogado principal. Mostra instabilidade. E a nova babá com quem você claramente tem um relacionamento também pode ser vista como inapropriada. Relacionamento? Ricardo perguntou. Nós não estamos... Eu quero dizer... O advogado levantou uma sobrancelha. Ricardo, eu vi como vocês se olham. E o investigador da parte adversa também viu. Eles vão usar isso contra você, pintando como se você tivesse substituído a esposa rapidamente, priorizando seus desejos em vez do bem-estar das crianças. Lívia, sentada ao lado de Ricardo, sentiu o peito apertar. Ela estava se tornando um problema. Sua presença, que antes era a solução, agora era usada como arma. Talvez eu devesse sair, ela disse baixinho. Talvez minha presença esteja piorando tudo. Não. Ricardo segurou a mão dela firmemente. Você sair seria a pior coisa. As meninas entrariam em crise. Isso sim seria prejudicial. Nós vamos encontrar uma maneira. Mas os dias ficaram mais sombrios. A audiência preliminar foi marcada. Patrícia apresentou fotos, documentos, depoimentos de algumas das 28 babás anteriores, descrevendo o comportamento impossível das crianças. Ela pintou um quadro de negligência emocional, de pai ausente, de ambiente tóxico. A juíza, uma mulher de meia idade de olhar penetrante, ouviu tudo em silêncio. No final da audiência, ela anunciou: antes de tomar qualquer decisão sobre a guarda, determino a avaliação psicológica completa das menores. Quero entender o estado emocional delas, os vínculos que formaram, o ambiente em que vivem. A avaliação será realizada por psicóloga infantil indicada pelo tribunal, sem influência de nenhuma das partes. Foi uma pequena vitória. Pelo menos as meninas não seriam removidas imediatamente. Mas o medo permanecia. A psicóloga, doutora Mariana Costa, chegou na mansão uma semana depois. Era uma mulher de uns 40 anos, de aparência gentil, mas olhar profissional e atento. Ela passaria 3 dias observando as trigêmeas em seu ambiente natural, interagindo com Ricardo, com Lívia, e depois faria uma sessão com Patrícia também. No primeiro dia, ela apenas observou. Viu a rotina matinal. Lívia acordando as meninas com músicas suaves, o café da manhã com panquecas em formato de coração, Ricardo se juntando antes de ir ao trabalho, despedindo-se de cada filha individualmente com abraços longos.
Notou como Sofia corria para Lívia quando caía e machucava o joelho. Como Alice buscava a aprovação dela antes de experimentar algo novo. Como Valentina chorava quando Lívia saía de vista, mesmo que por um minuto. No segundo dia, ela propôs um teste. Vou colocar Ricardo, Lívia e Patrícia em salas separadas. Vou deixar as meninas livres no corredor e ver espontaneamente para quem elas vão. Ricardo e Lívia concordaram nervosos. Patrícia, quando chegou para sua parte, estava confiante. Afinal, era tia de sangue. As 3 salas foram preparadas, cada uma com brinquedos e atividades diferentes. As trigêmeas foram colocadas no centro do corredor, podendo ver as 3 portas abertas. A doutora Mariana e sua assistente ficaram observando de longe, filmando para análise posterior. O que aconteceu foi revelador. Sofia foi a primeira a se mover, correndo diretamente para a sala onde estava Lívia. Ela se jogou no colo dela, agarrando sua blusa. Alice seguiu logo depois, mais hesitante, mas definitivamente escolhendo a mesma direção. Valentina choramingou por um segundo. Olhou para a sala onde estava Ricardo, onde estava Patrícia, mas quando viu as irmãs com Lívia, correu também. As 3 se aglomeraram em volta de Lívia buscando colo, atenção, segurança. Foi só depois, quando a doutora Mariana chamou Ricardo, que as meninas abriram espaço para o pai se juntar ao abraço coletivo. Patrícia foi completamente ignorada. A avaliação continuou. A doutora propôs separar as meninas de Lívia para testar a reação. No momento em que tentaram tirá-las da sala, as 3 entraram em crise. Sofia começou a bater em quem tentava segurá-la. Alice fechou-se completamente, encolhendo-se em posição fetal. Valentina chorou tão intensamente que começou a vomitar de tanto desespero. Parem, a doutora Mariana ordenou. Tragam a Lívia de volta. Assim que Lívia entrou na sala, as 3 se acalmaram quase instantaneamente. Sofia parou de bater e correu para ela. Alice abriu os olhos e estendeu os bracinhos. Valentina ainda chorava, mas era um choro que procurava consolo, não desespero. A doutora fez anotações frenéticas. Depois, chamou Ricardo para a sala. Desta vez, as meninas ficaram felizes, mas não entraram em desespero quando ele precisou sair. Elas choraram, mas foi um choro normal de criança querendo o pai, não a crise de pânico de quando tentaram tirar Lívia. No terceiro dia, a doutora Mariana conversou longamente com Patrícia. A advogada explicou suas preocupações, falou sobre como amava as sobrinhas, como queria o melhor para elas, como acreditava que Ricardo estava falhando. Você os observou, Patrícia disse, a voz carregada de emoção. Viu a instabilidade. 28 babás, doutora. Como isso pode ser bom para crianças pequenas? Eu vi, a doutora concordou, mas também vi o que está acontecendo agora. E preciso lhe perguntar, você realmente acredita que tirar essas crianças do único ambiente estável que conhecem, separá-las do pai e da mulher com quem formaram um vínculo profundo, seria melhor para elas? Patrícia abriu a boca, mas não disse nada. Era a primeira vez que alguém a confrontava diretamente com essa pergunta. Sua irmã não está mais aqui, a doutora continuou gentilmente. E isso é uma tragédia. Mas essas crianças estão vivas, elas precisam seguir em frente. E pelo que observei, elas estão seguindo, com o pai delas e com alguém que, embora não seja a mãe biológica, está cumprindo esse papel com amor genuíno. Mas ela é só uma babá, Patrícia sussurrou, a voz quebrando. Uma estranha que apareceu do nada. Ela era. No primeiro dia. Mas hoje, para essas crianças, ela é muito mais. E fingir que não é, só porque você está com dor pela perda de sua irmã, seria prejudicar suas sobrinhas. A doutora colocou a mão sobre a de Patrícia. Você não precisa ser inimiga deles. Pode ser parte da vida delas, mas tem que ser como tia amorosa, não como ameaça. Patrícia desmoronou então. As lágrimas que ela havia segurado por 1 ano e meio finalmente caíram. Eu só sinto tanta falta dela. E quando vejo Ricardo feliz, vejo aquela mulher com minhas sobrinhas. Parece que ele esqueceu a Helena. Parece que ele a substituiu. Ninguém esqueceu Helena, a doutora disse suavemente. Ricardo a amava. As crianças sempre saberão quem ela era. Mas seguir em frente não é esquecer. É honrar a memória dela, dando às filhas dela uma vida feliz e saudável. 2 semanas depois, o laudo psicológico foi apresentado em juízo.
A doutora Mariana foi categórica em seu relatório. As trigêmeas apresentavam vínculos saudáveis e profundos com o pai e com Lívia. Ambos providenciavam um ambiente emocionalmente seguro e estimulante. As 28 babás anteriores foram contextualizadas como período de adaptação após trauma de perda materna, mas que agora havia sido superado com sucesso. Remover as crianças desse ambiente causaria dano psicológico significativo. A juíza leu o relatório completo em voz alta. Quando terminou, olhou diretamente para Patrícia. Senhora, entendo sua preocupação com suas sobrinhas. É louvável. Mas, baseado na avaliação profissional e nas evidências apresentadas, fica claro que as menores estão em ambiente seguro e saudável. Não há justificativa para a alteração de guarda. Patrícia sentou-se pesadamente. Ela havia perdido. Mas, mais que isso, ela havia entendido que estava errada. Após a audiência, ela esperou Ricardo e Lívia saírem do tribunal. Posso falar com vocês? Ela pediu, a voz pequena. Eles pararam, tensos. Ricardo estava preparado para mais confronto, mas Patrícia ergueu as mãos em rendição. Eu estava errada, não sobre me preocupar com elas, mas sobre como eu estava lidando com isso. Lágrimas rolavam pelo seu rosto sem maquiagem agora. Eu projetei minha dor da perda da minha irmã em raiva contra vocês. Isso não é justo para ninguém. Lívia foi a primeira a falar. Você pode fazer parte da vida delas, como tia, como família, mas tem que parar de nos ver como inimigos. Patrícia assentiu, soluçando. Helena me faria ver isso. Ela diria que eu estou sendo idiota, que o que importa é a felicidade das meninas. Ela olhou para Lívia diretamente. Obrigada por cuidar das filhas da minha irmã, por amá-las quando eu estava ocupada demais com minha própria dor para ver que era isso que elas precisavam. Os três ficaram ali no corredor do tribunal, não como adversários, mas como pessoas quebradas pela mesma tragédia, finalmente começando a curar juntos. Mas agora me fala sinceramente, você acha que a Patrícia merece uma segunda chance? Ou você agiria diferente? Para o vídeo, 1 minutinho e me conta o que você faria no lugar do Ricardo e da Lívia. 6 meses se passaram desde aquele dia no tribunal. A vida na mansão dos Almeida havia encontrado um ritmo que parecia milagroso para quem conhecia o começo da história. As trigêmeas, agora com 2 anos, falavam frases completas e cada uma desenvolvia sua personalidade única com cada dia que passava. Patrícia realmente mudou. Ela começou a visitar toda semana, no começo desajeitada e insegura sobre como interagir com as sobrinhas. Mas Lívia, com sua paciência infinita, a ensinou. Mostrou como Sofia respondia melhor a brincadeiras físicas, como Alice gostava de livros e histórias, como Valentina amava músicas. Gradualmente, as meninas começaram a correr para abraçar tia Patti quando ela chegava. Ricardo expandiu seus negócios, mas de uma forma diferente agora. Criou um sistema de trabalho híbrido, ficando mais tempo em casa, comparecendo apenas a reuniões realmente essenciais. Ele descobriu que poderia ser CEO e pai presente. Não era fácil, exigia planejamento e sacrifício de certas oportunidades. Mas ver suas filhas crescerem não tinha preço. Lívia, por sua vez, floresceu de maneiras que ela nunca imaginou serem possíveis. Ela não era mais apenas a babá, era parte integral daquela família. Ricardo a incluía em todas as decisões importantes sobre as meninas. Ela ajudava a escolher escolas, planejava férias, decidia sobre médicos e atividades, e o relacionamento entre eles havia se aprofundado além do que qualquer um poderia prever. Não era mais apenas atração ou admiração mútua, era parceria verdadeira. Era amor construído sobre base sólida de respeito, compreensão e propósito compartilhado. Em uma noite de sexta, depois de colocar as trigêmeas para dormir, Ricardo encontrou Lívia no jardim, sentada no mesmo lugar onde haviam feito o piquenique meses antes. A noite estava estrelada, uma brisa suave fazendo as árvores sussurrarem. Ele sentou-se ao lado dela em silêncio confortável. Eles aprenderam que alguns dos melhores momentos não precisavam de palavras. Eu tenho algo para você, ele finalmente disse, tirando uma pequena caixa do bolso. Lívia olhou para a caixa, seu coração começando a acelerar. Ricardo, espera. Ele sorriu nervoso. Deixa eu falar primeiro, porque pratiquei isso 1000 vezes e ainda estou nervoso.
Ele respirou fundo. Quando Helena partiu, eu achei que tinha perdido minha chance de felicidade. Achei que estava condenado a viver apenas pelas meninas, que nunca poderia ter uma companheira, uma igual, alguém que entendesse. Ele segurou a mão dela. Eu estava errado. Você chegou quando eu mais precisava, mas não como eu esperava. Você não veio para preencher um vazio. Você veio para criar algo novo, algo diferente, mas igualmente precioso. Ele abriu a caixa, revelando não um, mas 4 anéis. Um era claramente de noivado, com um diamante discreto, mas bonito. Os outros 3 eram anéis infantis minúsculos, em ouro rosé. Eu não quero casar apenas com você, Ricardo disse, os olhos marejados. Quero que nós 4 nos casemos. Eu, você, Sofia, Alice e Valentina. Porque você não é madrasta delas. Você é mãe delas, do jeito que importa. E elas merecem ter uma escolha nisso também. Lívia estava chorando agora, as lágrimas caindo livremente. Você tem certeza? Isso é enorme. Eu nunca tive tanta certeza de nada na vida. Ele tirou o anel maior e segurou a mão dela. Lívia Silva, você aceita ser minha esposa e mãe das minhas filhas oficialmente? Você aceita transformar esse ajuntamento improvável em uma família real? Sim, ela sussurrou, depois mais alto. Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel em seu dedo e então a puxou para um beijo profundo, carregado de promessas e futuro. Quando se separaram, ambos riam e choravam ao mesmo tempo, aquela bagunça emocional bonita que só o amor verdadeiro cria. Então, Lívia olhou para os 3 anéis pequenos. Quando vamos contar para elas? Amanhã, Ricardo sorriu. Vamos fazer toda uma produção, porque elas merecem ser parte disso. A manhã seguinte foi caótica da melhor maneira possível. Ricardo preparou café da manhã especial, com panquecas enfeitadas demais e suco de frutas frescas. As trigêmeas acordaram animadas com a promessa de surpresa especial. Quando todos estavam reunidos na sala, Ricardo e Lívia sentaram-se no chão, no nível das meninas. Nós temos algo muito importante para perguntar para vocês. Ricardo começou, falando sério, mas gentil. A Lívia vai embora? Valentina perguntou imediatamente, com os olhos arregalados de medo. Não! Lívia a puxou para um abraço. Nunca! É o contrário, eu quero ficar para sempre. Mas só se vocês quiserem. As 3 meninas se entreolharam, confusas, mas curiosas. Sofia, sempre a mais direta, perguntou. O que significa ficar para sempre? Ricardo pegou os 3 anéis pequenos. Significa que a Lívia vai ser minha esposa e mãe de vocês, oficialmente. Significa que vamos ser uma família de verdade, no papel, na lei, em tudo. Mas ela já é nossa mãe, Alice disse, como se fosse óbvio. Lívia sentiu o peito explodir de emoção. Sou, mas agora vai ser oficial. E nós fizemos esses anéis especiais para vocês também, porque vocês são parte desse casamento. O que vocês acham? A resposta veio em forma de 3 corpos pequenos se jogando sobre eles, gritando sim e rindo alto. Ricardo e Lívia os envolveram em um abraço coletivo, aquela pilha humana de amor que se tornara tão comum entre eles. Eles colocaram os anéis nas meninas, que ficaram fascinadas pelas joias pequenas em seus dedinhos. Sofia imediatamente começou a mostrar o dela para todos os brinquedos. Alice ficou olhando o anel com atenção, como se quisesse memorizar cada detalhe. Valentina não parava de dizer, meu anel, com orgulho. O casamento foi planejado para 3 meses depois. Não seria uma cerimônia grande e pomposa. Seria íntima, no jardim da mansão, com apenas as pessoas que realmente importavam. Patrícia ajudou a organizar tudo, encontrando nessa tarefa uma forma de se redimir e de honrar a irmã. Helena adoraria isso, ela disse uma vez, enquanto escolhiam flores. Ela sempre disse que o que importava em casamento era o amor, não o tamanho da festa. No dia do casamento, o jardim estava transformado em um conto de fadas. Flores brancas e cor-de-rosa decoravam arcos e colunas. Cadeiras de madeira rústica formavam fileiras pequenas. Uma trilha de pétalas marcava o caminho. As trigêmeas roubaram a cena como daminhas. Elas usavam vestidos brancos com detalhes rosa, escolhidos cuidadosamente para serem confortáveis e bonitos. Mas sendo crianças de 2 anos, a coordenação motora ainda não era perfeita.
Sofia começou a caminhada com confiança, jogando pétalas para todos os lados com entusiasmo demais. Algumas acertaram os convidados, fazendo todos rirem. Alice seguia mais cuidadosa, mas tropeçou na própria saia e caiu sentada no meio do corredor. Em vez de chorar, ela olhou ao redor, viu todos sorrindo e decidiu que aquilo era divertido. Começou a jogar pétalas do chão mesmo, rindo. Valentina, ao ver as irmãs fazendo bagunça, decidiu juntar-se. Ela abandonou completamente o caminho e correu para abraçar Ricardo, que esperava no altar improvisado, fazendo todos gargalharem. Quando finalmente Lívia apareceu, todos ficaram em silêncio. Ela usava um vestido simples, mas elegante. Seus cabelos soltos com algumas flores entrelaçadas. Não parecia uma princesa de conto de fadas. Parecia algo melhor. Parecia ela mesma, mas radiante de felicidade. Ricardo chorou ao vê-la caminhar em sua direção. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão profunda. Ali vinha a mulher que salvou sua família, que trouxe luz onde só havia escuridão, que amou quando teria sido mais fácil desistir. A cerimônia foi breve, mas significativa. O celebrante falou sobre amor que cura, sobre famílias que se constroem de formas inesperadas, sobre segundas chances. Quando chegou o momento dos votos, Ricardo foi o primeiro. Lívia, eu prometo ser seu companheiro em todas as estações da vida. Prometo valorizar cada dia que tivermos juntos. Prometo ser pai presente para nossas filhas e parceiro que você merece. Eu prometo que o que construímos aqui, essa família improvável e perfeita, será minha prioridade sempre. Lívia mal conseguia falar através das lágrimas. Ricardo, você me deu algo que eu procurei a vida inteira, um lugar para pertencer. Eu prometo amar você e nossas meninas com cada pedaço do meu ser. Prometo estar presente nos dias bons e nos dias difíceis. Prometo honrar a memória de Helena, sendo a melhor mãe que posso ser para as filhas dela. E prometo nunca deixar vocês duvidarem de quanto são amados. Quando o celebrante disse, pode beijar a noiva, as trigêmeas gritaram junto com os convidados, criando um caos adorável. Ricardo segurou Lívia e a beijou, um beijo que selava não apenas o casamento deles, mas a unificação oficial de uma família que sempre esteve formando-se. A festa que seguiu foi íntima, mas alegre. Havia comida boa, música suave e muitas risadas. As trigêmeas foram o centro das atenções, dançando com o pai, com a Lívia, com a tia Patti, completamente alheias ao fato de que eram as protagonistas de uma história quase impossível. Quando a noite caiu e os convidados começaram a ir embora, Ricardo e Lívia ficaram no jardim com as 3 meninas já vestidas de pijama. Eles as deitaram sobre uma manta grande, olhando para as estrelas. Mamãe tá lá? Valentina perguntou, apontando para o céu. Era a primeira vez que uma delas chamava Helena de mamãe conscientemente. Lívia sentiu o coração apertar, mas Ricardo respondeu com suavidade. Está, meu amor. Ela está nas estrelas, cuidando de nós. E a Lívia é nossa mãe daqui? Sofia perguntou, com a lógica simples de criança. Sou, Lívia disse, abraçando as 3. Vocês têm uma mãe no céu que sempre vai amá-las. E uma mãe aqui que vai estar com vocês todos os dias. Vocês têm sorte de ter 2. Somos sortudas, Alice concordou seriamente, fazendo todos rirem. Eles ficaram ali até as meninas adormecerem, uma a uma. Ricardo carregou Sofia, Lívia pegou Alice e juntos voltaram para buscar Valentina. Subir a escada com 3 crianças dormindo era caótico, mas era um caos que eles não trocariam por nada. Depois de colocá-las nos berços, Ricardo e Lívia ficaram por um momento observando as 3 dormirem. Nós conseguimos, ele sussurrou. Contra todas as probabilidades, nós realmente conseguimos. Nós conseguimos, ela concordou, entrelaçando seus dedos nos dele. Os anos seguintes trouxeram mais transformações. Lívia realizou um sonho antigo. Abriu um centro de acolhimento para crianças órfãs em uma parte do terreno da propriedade. Usando sua própria experiência e o apoio financeiro de Ricardo, ela criou um espaço que não era apenas um abrigo, mas um verdadeiro lar temporário. Crianças que passavam pelo sistema de adoção encontravam ali carinho, estrutura e esperança. As trigêmeas cresceram sabendo que eram privilegiadas e que isso vinha com responsabilidade.
Desde pequenas, Lívia as levava para ajudar no centro, ensinando empatia e compaixão. Sofia se tornou a protetora das crianças menores. Alice adorava ler para elas. Valentina cantava, assim como Lívia havia feito com elas anos antes. Ricardo expandiu ainda mais seus negócios, mas agora com propósito diferente. Parte dos lucros era direcionado para o centro de acolhimento e para outras instituições que apoiavam crianças em situação de vulnerabilidade. Ele descobriu que sucesso financeiro só fazia sentido quando usado para algo maior. Patrícia se tornou tia presente e amorosa. Ela ajudava no centro de acolhimento também, usando suas habilidades jurídicas para facilitar processos de adoção e defender direitos de crianças. Encontrou nessa causa uma forma de honrar Helena e de lidar com sua própria dor. Quando as trigêmeas completaram 5 anos, elas já entendiam sua história. Sabiam que tinham uma mãe no céu que dera a vida por elas e uma mãe na terra que as escolhera quando ninguém achava que elas poderiam ser amadas. Ambas eram celebradas, lembradas, honradas. Em uma noite daquele mesmo ano, Lívia acordou passando mal. Ela tentou esconder, mas Ricardo percebeu. "Você está bem?" Ele perguntou preocupado. "Acho que comi algo estragado." Ela tentou disfarçar. Mas os enjoos continuaram pelos dias seguintes. Foi Patrícia quem, em uma visita casual, percebeu os sinais. "Lívia, você já fez um teste?" "Teste de quê?" "De gravidez, querida." O silêncio que se seguiu foi pesado. Lívia e Ricardo haviam conversado sobre ter mais filhos, mas decidiram que as trigêmeas eram suficientes. Eles não estavam tentando, mas também não estavam prevenindo. O teste deu positivo. 2 testes. 3. Todos positivos. Ricardo a abraçou com força, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Nós vamos ter um bebê. Nosso bebê." As trigêmeas receberam a notícia com empolgação. Elas ajudaram a preparar o quartinho, escolheram roupinhas, fizeram desenhos para decorar as paredes. Quando Lucas nasceu, 9 meses depois, ele foi recebido não apenas por pais amorosos, mas por 3 irmãs mais velhas que o protegiam ferozmente. 2 anos depois, veio Isabela. E a mansão que um dia foi silenciosa e triste, agora estava sempre cheia de barulho, bagunça, risadas e vida. Mas em meio ao caos bonito de criar 5 crianças, gerir negócios e administrar o centro de acolhimento, Ricardo e Lívia nunca esqueceram de onde vieram. Todo ano, no aniversário das trigêmeas, eles visitavam o túmulo de Helena. Levavam flores, contavam histórias sobre como as meninas estavam crescendo, agradeciam pelo sacrifício que ela fez. "Eu espero que você esteja orgulhosa", Lívia sempre dizia, mesmo sabendo que era só pedra e silêncio. "Eu prometo que vou amá-las pelo resto da vida, que vou fazer tudo o que você faria se estivesse aqui." E em noites especiais, quando todos estavam reunidos na sala, Ricardo contava a história de como tudo começou, como ele estava desesperado, como contratou 28 babás, como a 29ª chegou sem muitas credenciais, mas com algo muito mais valioso: a capacidade de enxergar dor porque conhecia dor, a coragem de amar porque precisava de amor. "Vocês salvaram a mamãe Liv?" Sofia perguntou uma vez, já com 8 anos, e entendendo melhor a história. "Não", Lívia respondeu abraçando os 5 filhos. "Nós nos salvamos mutuamente. Essa é a verdade sobre família de verdade. Não é sobre sangue ou documentos. É sobre escolher ficar, escolher amar, escolher construir algo bonito a partir das ruínas." A história que começou com desespero, com um homem afogando-se na dor da viúva recente e 3 bebês traumatizadas que rejeitavam qualquer ajuda, terminou com vida plena e propósito profundo. A mansão dos Almeida se tornou símbolo na região, a família que provou que o amor cura, que segundas chances existem, que finais felizes são possíveis mesmo quando tudo parece perdido. E Lívia, a jovem que chegou com uma bolsa gasta e currículo simples, tornou-se não apenas mãe de 5, mas mentora de dezenas de crianças órfãs que passavam pelo centro. Ela ensinava pelo exemplo que rejeição não define valor, que abandono não determina futuro, que é possível transformar dor em propósito. Ricardo, o empresário que achava que havia perdido tudo, descobriu que vida tem camadas. Ele sempre amaria Helena. Ela sempre seria a mãe que deu vida às trigêmeas.
Mas ele também podia amar Lívia, de forma diferente, mas igualmente profunda. E ambos os amores podiam coexistir, honrando o passado enquanto construíam o futuro. As trigêmeas cresceram sabendo que eram amadas por 3 figuras maternas: a mãe biológica que se sacrificou por elas, a mãe que as criou com dedicação diária e a tia que escolheu superar a dor para estar presente. Elas nunca sentiram falta, porque tinham amor em abundância. E em uma tarde de domingo qualquer, anos depois de tudo ter começado, a família inteira estava no jardim. Ricardo e Lívia assistiam as 5 crianças brincarem. Sofia, Alice e Valentina, agora com 10 anos, ajudavam Lucas e Isabela a construir um forte de almofadas. Havia risadas, pequenas brigas típicas de irmãos, bagunça e vida. "Você se arrepende?" Ricardo perguntou de repente, segurando a mão da esposa. "De tudo o que passou para chegar até aqui?" Lívia pensou por um momento. Pensou nos anos duros no orfanato, na solidão, na rejeição, nas noites chorando sozinha, mas então olhou para as 5 crianças, para o homem ao seu lado, para a vida que construíram. "Não", ela respondeu com certeza absoluta, "porque cada dor, cada lágrima, cada cicatriz me trouxe até aqui. Me moldou para ser exatamente o que você e elas precisavam. E isso aqui, vale cada segundo de sofrimento." Ele a puxou para um beijo suave. Aquele tipo de beijo que não precisa ser apaixonado para ser profundo. Era beijo de parceria, de gratidão mútua, de amor construído tijolo por tijolo ao longo de anos. "Papai, mamãe, venham brincar", Valentina gritou, e eles não resistiram. Juntaram-se à bagunça, adultos sérios transformados em crianças grandes por alguns momentos preciosos. E ali, naquele jardim que um dia foi cenário de desespero silencioso, agora ecoava a música mais bonita que existe, a de uma família feliz, imperfeita, mas completa. A mansão dos Almeida provou que lares não são construídos apenas de paredes e tetos, mas de momentos compartilhados, lágrimas enxugadas, risos divididos e amor incondicional. Provou que família é verbo, não substantivo. É escolha diária, não apenas laço de sangue. E a jovem de 25 anos que ninguém acreditava ser qualificada tornou-se a peça central da cura de todos. Não porque tinha diplomas internacionais ou falava línguas estrangeiras, mas porque tinha algo que currículo nenhum pode medir: coração disposto a amar sem reservas, mesmo depois de uma vida inteira sem receber amor. Essa é a verdade que a história de Lívia e Ricardo nos ensina. Às vezes, as pessoas mais quebradas são exatamente as que têm maior capacidade de curar outras pessoas quebradas, porque entendem a linguagem da dor. Sabem que cura verdadeira não vem de palavras vazias ou gestos grandiosos, mas de presença constante, validação das emoções e amor que permanece mesmo quando tudo é difícil. As 28 babás anteriores eram qualificadas no papel, mas a 29ª era qualificada no coração. E no final foi isso que fez toda a diferença.